Nessa noite, a mensagem, ela seguirá de forma um pouco diferente do que é o habitual, onde nós usualmente expomos uma passagem das Escrituras, com o apoio, obviamente, de outros textos bíblicos, mas hoje está aqui o título. Só faltou eu colocar ali o verso bíblico, não é o verso que eu vou expor, mas é o verso que aprova o Senhor destacar como o marco da conversão daquele que Deus usou para fazer a reforma, que foi Martim Lutero. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17. E essa mensagem, então, como eu disse, será um pouco diferente na forma, já que nós vamos tratar de forma temática desses que são conhecidos como colunas, como pilares, não só da reforma protestante, mas da fé evangélica no mundo inteiro, há mais de 500 anos. São conhecidos como os 5 solas. Vamos ler, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós somos, com certeza, a geração mais agraciada por Deus com recursos da história da igreja. Você está lendo a Bíblia no seu idioma. É possível que, além da Bíblia que você tem na sua mão, você tenha um aplicativo da Bíblia no seu celular. Alguns talvez tenham também no tablet. É possível que quando você chegar em casa, você olhar lá, você tenha outras Bíblias na sua casa. Nós somos extremamente privilegiados. Mas há 503 anos atrás, esses versos foram lidos não com lâmpadas, não com ar-condicionado. Eles foram lidos à luz de vela, em pergaminho, e um homem que, segundo ele próprio diz, odiava a justiça de Deus, porque ele temia a justiça de Deus, ele leu esses versos à luz de vela, e o Senhor o fez amar a justiça de Deus, porque ele entendeu que essa citação do apóstolo Paulo de Abacuque 2,4, aqui em Romanos 1, 17, mostra como a justiça de Deus se revela no Evangelho. A reforma protestante, então, de certa maneira, foi o reencontro do antigo Evangelho. Foi o antigo Evangelho sendo novamente explicado, crido, visto. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, esse monge agostiniano, pregou as 95 teses, como ficaram conhecidas, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele pregou essas teses, que o título é muito maior do que 95 teses. O título, como todas as obras acadêmicas em latim do século XVI, tem umas 3 linhas, o título. As 95 teses eram basicamente o combate à indulgência. Ele havia publicado já pouco mais de um mês antes as 97 teses contra a teologia escolástica. E agora ele prega essas teses em forma de artigo de refutação, seguindo a metodologia do seu templo e pregando-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O dia, inclusive, não foi aleatório, só para você entender. É porque 31 de outubro, que hoje, no Ocidente, boa parte, por influência hollywoodiana, é chamado de Halloween, mas esse nome Halloween também não é aleatório. Tem a ver com a expressão no antigo inglês, né, que deriva também de outros idiomas da Europa, que tem a ver com a véspera de Todos os Santos. Dia 1º de novembro é no tradicional calendário católico romano, o dia de Todos os Santos. Então, naquele dia, pessoas iriam peregrinar para Wittenberg, e para todas as cidades, obviamente, mas também para Wittenberg, para as celebrações de Todos os Santos. E na noite anterior, como nós fazemos em outras celebrações também, o Natal, por exemplo, nós tradicionalmente começamos a celebrar na noite anterior. Então, na noite anterior, a véspera de Todos os Santos, Lutero
pregou as 95 teses naquela que seria, digamos assim, a timeline daquele momento. Todo mundo que passasse em Wittenberg iria ler o que o monge agostiniano, que era o principal pregador da igreja e o instrutor da universidade, tinha a dizer. Interessante porque ele colocou essas teses em latim. Porque nas primeiras teses que ele publicou em alemão, elas não foram muito bem difundidas. E era publicado em latim para que os acadêmicos viessem para um debate. Mas alguns acadêmicos, amigos de Lutero, decidiram usar uma invenção ultramoderna, chamada a imprensa por tipos móveis. E imprimiram cópias em alemão dessas teses. E o resto da história foi Deus que fez espalhar por todo o mundo. Esse evento, 31 de outubro de 1517, foi conhecido como o início, o marco inicial da Reforma Protestante. A igreja naquele tempo da história era uma só. Só existia uma igreja no Ocidente, pelo menos. Havia acontecido, 500 anos antes aproximadamente, um grande cisma, onde a igreja oriental e ocidental se dividiram, mas no Ocidente só havia uma igreja, a Igreja Católica Romana, da qual Lutero era monge e fazia parte desde a sua infância. A igreja no Ocidente, essa igreja que Lutero estava presente, ela estava muito distante do padrão bíblico. Já há muito tempo, a igreja estava adotando, acumulando, na verdade, há quase 1000 anos, uma série de inovações. Inovações recheadas de superstição e interesses. Então, essa conexão, esse amálgama de superstições e interesses, fizeram com que a igreja fosse acrescentando inovações dia após dia, e depois de décadas, séculos e quase 1000 anos de inovações, a mensagem estava tão ofuscada que era praticamente impossível identificar o verdadeiro evangelho debaixo dessa pilha de inovações que se acumularam. Um falso evangelho servia ao interesse do papado e dos seus aliados, e eles usavam isso para manter as pessoas longe da mensagem do arrependimento, longe da mensagem de salvação, longe do perdão de Deus, porque ao fazer isso, eles aprisionavam as pessoas no medo e as mantinham sob o seu controle. Era assim que esses aliados usavam o falso evangelho que havia sido construído com anos de inovações. Muitos se levantaram na história antes de Lutero. E se você for ler a história desses homens e mulheres antes da reforma, alguns tratados inclusive como pré-reformadores, já que eles anteciparam valores que a reforma trouxe, é impressionante perceber, meus irmãos, a firmeza desses irmãos nossos, pessoas que não eram super-homens ou super-mulheres, mas que devotaram a vida pela verdade. E esses que se levantaram antes, para mostrar para a igreja e anunciar que ela estava errada, estava longe da Bíblia, longe da palavra, precisava voltar, esses homens e mulheres pagaram com a vida. Mas aprove ao Senhor que aquele monge, que leu aquele texto, e a razão pela qual ele leu Romanos 1 é muito simples, é porque ele estava pregando Romanos. Ele já havia pregado Gálatas, já havia pregado boa parte dos Salmos, e ele começou a pregar Romanos. E para pregar, ele começou a estudar. E ao estudar e ler repetidas vezes, aprove ao Senhor converter aquele homem. E é por meio dele iniciar uma transformação que mudaria não só a igreja cristã, mas mudaria o Ocidente. Mudaria o Ocidente. As implicações e as contribuições da reforma para diversos campos da ciência, a filosofia, arte, política, elas são inúmeras. Negá-las, inclusive, chega a ser uma demonstração de ignorância. Mas não se esqueça que, antes de tudo, a reforma foi uma ação de Deus para a renovação espiritual, para ajustar a fé. E a fé, pela graça de Deus, implicou em mudanças em outros lugares. O que nós hoje vamos tratar são de um resumo dos princípios que a Reforma Protestante resgatou, que ficaram conhecidos posteriormente como os 5 solas. Eu vou explicá-los, mas ali está as frases, as palavras centrais: as Escrituras, a fé, a graça, Cristo e a glória de Deus. A Reforma ela é muito maior do que os 5 solas, mas ela não pode ser menos. Ninguém pode afirmar ser um protestante ou defender a fé evangélica com menos do que os 5 solas. Tem mais na nossa fé do que isso, mas nunca pode ter menos. Nunca pode ter menos. Inclusive, esse sola, é uma expressão latina, que significa somente. Somente.
Esses nomes, eles foram dados como uma forma de resumir os principais pontos do protesto que homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Bucer, Bullinger e outros foram levados a praticar. O sola scriptura, está aparecendo aqui? Isso, obrigado. O sola scriptura, somente as escrituras, o sola fide e o sola gratia, os 3 primeiros, já estavam expressos claramente no próprio período da Reforma, durante a Reforma, nos seus primeiros movimentos. Eles estavam ligados ao âmbito da disputa, porque o início é uma disputa sobre autoridade e salvação. O Soli Deo Gloria, que é o último, ele foi aparecer de forma mais popular no século XVII. Interessantemente, foi difundido por meio dos músicos. Porque entre os músicos existia um pouco conhecido, chamado Johann Sebastian Bach. E Bach, quando terminava as suas obras, escrevia SDG, Soli Deo Gloria. O que os herdeiros da Reforma do século XVII aprenderam dos reformadores é que tudo era para a glória de Deus. Logo, quando eles compunham aquelas belíssimas obras, eles diziam, ao terminar, o que eu quero é que a glória seja de Deus. Então, SDG, Soli Deo Gloria. Posteriormente, passaram a usar a expressão solos Christus para resumir que esse ensino da Reforma, dos outros 4 pilares apresentados, a fé estava na obra de Cristo, a graça era por causa do mérito de Cristo. Agora, é importante salientar, antes de eu entrar, porque minha intenção com os irmãos, depois dessa introdução, é passar sobre o fundamento bíblico de cada um desses pilares, salientar a palavra somente, o sola. Porque é possível que nós fiquemos fixados somente no que vem depois, né? Desculpa a redundância, né? Somente no que vem depois e não no somente. Mas o que estava enfatizado naquilo que é comum a todos eles, e são apenas declinações do latim, que não é minha área, mas eu sei que assim é, mas são a mesma palavra, era a exclusividade. Não era simplesmente falar da Escritura, falar da fé, da graça de Cristo e da glória de Deus. Era falar de como era somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a glória a Deus somente. Então, era uma ênfase na exclusividade, já que todos esses elementos eram tratados na teologia romana. Mas, segundo esses irmãos entenderam, eles eram tratados misturados, sem a pureza das Escrituras. E agora eles precisavam voltar para mostrar a exclusividade, segundo as Escrituras, de tais elementos e o que isso significava para eles. Então, vamos tratar, seguindo a ordem tradicional dos 3 primeiros, presentes na Reforma, depois solos Christus e Soli Deo Gloria. Primeiro, sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Os irmãos podem ler 2 Timóteo 3, 16 e 17? Toda a Escritura perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que estava em disputa ao enfatizar somente as Escrituras era um embate pela autoridade. A tradição da igreja, em especial as bulas papais, elas se tornaram rivais em autoridade das Escrituras sagradas em boa parte da Idade Média, na verdade, praticamente em toda ela. O que acontecia então em linhas gerais é que a igreja era tida como quem conferia a autoridade e a Bíblia. Então, quando algo era questionado ou estava em disputa, a solução dada era, não faz diferença se a Bíblia aparentemente diz, ou até que diga, porque a igreja tem autoridade para dizer o que a Bíblia tem que dizer, por meio da autoridade crida naquele momento como infalível do papado. Assim, então, as bulas papais e a tradição da igreja estavam em pé de igualdade e, em certa forma, até superiores para julgar as Escrituras, de maneira que, quando, por exemplo, quase 100 anos antes de Lutero, John Hus, na região onde hoje é a República Tcheca, se levanta e diz, olha, o ensino das indulgências, de comprar perdão, está errado porque não tem amparo bíblico. A resposta foi, mas nós temos aqui o amparo dos antigos papas da igreja nos documentos, logo você está errado, e o que resultou foi que John Hus foi queimado na fogueira por dizer que aquilo não estava na Bíblia e defender a Escritura.
Então, é isso que estava em disputa. Não era simplesmente encontrar ou descobrir a Bíblia. A Bíblia era conhecida, pelo menos não estava na mão do povo, mas das pessoas que estavam na liderança da igreja, os párocos, os pregadores das igrejas, os professores da universidade, eles tinham acesso às escrituras, obviamente com muito menos recursos, já que era caríssimo ter um rolo, ter uma tradução própria, mas havia esse acesso. Nas homilias, nas missas, era em latim anunciado, mas havia textos bíblicos sendo citados. Mas o que acontecia é que a Bíblia, ela estava debaixo da autoridade da igreja, era assim que era ensinado. O que aconteceu então, essa coluna, somente a Escritura, é o resgate da autoridade suprema da Escritura para moldar a igreja, e não o contrário. É a Escritura que diz o que é e regula a vida do cristão, e não o contrário. A Escritura foi o meio pelo qual Deus transformou homens e mulheres, e por meio deles serviu o mundo. Ao longo dessa exposição e resumo desses pilares, eu vou conectar todos eles com o que eu creio ser o mais importante documento batista da história. Sei que há amigos talvez de outras tradições, mas como nós somos uma igreja batista, eu vou me ater a esse documento. Mas se você olhar outras confissões de fé pós-reforma protestante, elas estarão de acordo nesses pontos que eu vou citar aqui todos. Como eu disse, a fé protestante e evangélica pode ter mais do que isso, mas não tem como ter menos. Mas então eu vou me ater àquilo que faz parte da nossa tradição como igreja. A Confissão de Fé Batista, que foi publicada em Londres em 1689, a nossa mais importante confissão de fé, da qual todas as outras fazem base, inclusive a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, está amparada nesses artigos, de certa forma. Diz assim, no primeiro capítulo, é a abertura da confissão, o primeiro parágrafo sobre as Escrituras. A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Perceba a qualificação desse documento, que não tem o peso de Bíblia, mas é a interpretação do que a Bíblia fala sobre si própria. Eles diziam, olha, ela é suficiente, ela é certa e ela é infalível. A luz da natureza, ou seja, o mundo, a revelação geral de Deus, fora das Escrituras, e as obras da criação, da providência, manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar conhecimento de Deus, de sua vontade, que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar a sua vontade à sua igreja. Perceba essa frase? Eles não acreditavam que Deus disse a esses homens para que eles registrassem a impressão que eles tiveram da vontade de Deus. Não. Eles registraram a vontade de Deus. Não foi a impressão deles da vontade de Deus. Eles registraram a vontade de Deus. E para a melhor preservação e propagação da verdade, o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação da sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava sua vontade ao seu povo. O que estava em jogo, na questão da autoridade, é por meio de quem sabemos o que é ser um salvo, o que é ser parte da igreja, o que é ser um cristão. Quem determina o que é ser um cristão? Qual é o padrão? Então a reforma levantou essa bandeira, as Escrituras. Lá está o padrão. A palavra final é da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreve na sua segunda carta, primeiro capítulo, verso 21, aparece a versão NVI, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Perceba, a visão apostólica era exatamente essa, que ficou obscurecida por séculos, até ser resgatada pela graça de Deus, de que a Bíblia é a autoridade suprema porque ela não foi a invenção de homens. Ela não foi um compêndio das melhores sabedorias, dos melhores conhecimentos dos homens. Não, é o próprio Deus falando. Quando a Bíblia fala, Deus fala.
Essa era a convicção dos apóstolos. Essa foi a convicção da reforma. E essa deve ser a convicção da igreja hoje. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, capítulo 15, verso 4, os irmãos podem ler o que ele diz? Pois tudo quanto outrora foi escrito, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Meus irmãos, o que foi escrito para nos ensinar para nos consolar, para que haja esperança. De forma que não é estranha ou casual, uma das coisas que mais faltava na igreja medieval era esperança. As pessoas temiam a morte. Elas temiam o julgamento de Deus. Elas temiam porque a incerteza quanto ao mérito, quanto aquele falso evangelho maquiado, dominado e controlado pela igreja romana, provocava toda essa insegurança e temor naqueles que eram tidos como os fiéis. Mas então, o que Paulo ensinou na Bíblia é que é pela Escritura que nós temos esperança. A razão pela qual nós caminhamos, mesmo sabendo que o mundo à nossa volta é incerto, a vida é incerta, mas caminhamos em certeza, em convicção e em esperança, é porque tudo que foi escrito para nos ensinar, para gerar esperança. Interessante destacar que os reformadores, eles não desprezavam a tradição, de forma alguma, mas eles criam que a palavra de Deus deveria ser a voz final. Assim, a autoridade da igreja era uma autoridade derivada da palavra de Deus e nunca o contrário. Isso tem implicações para nós hoje. Meus irmãos, a autoridade de um pregador do evangelho, a autoridade de um pastor, bispo, ou o nome que queira dar, ela tem que ser autoridade derivada. Não pode ser autoridade inerente. Eu não tenho autoridade em mim mesmo, nenhum pastor tem autoridade em si mesmo. A autoridade do ministro do evangelho só deve ser levada como autoridade quando ele está em submissão e em acordo com a palavra. No momento que ele se desvia, ele está usurpando, está roubando a autoridade que só pertence à palavra. Então os reformadores diziam, a tradição deve ser passada pelo crivo da palavra. As inovações, as superstições, tudo mais, passa pelo crivo da palavra, de maneira que nada permanece se não permanece pela palavra, nada é acrescentado se não é pela palavra, nada é removido se não é pela palavra. Qualquer mudança só poderia ter lugar na fé se a fé fosse falsa, provada como falsa pelo ensino das Escrituras. Então, eu relembro a todos nós as palavras que Paulo traz aos Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Essa palavra quer dizer seja maldito. Seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo foi duro, o contexto de Gálatas exigia isso, mas a clareza e a firmeza estava amparada na palavra. Ele chega a dizer, mesmo que eu próprio, quando estiver entre vocês, pregar no outro evangelho, que isso me torne um maldito diante de Deus. Porque ninguém pode acrescentar, colocar nada além, fazer com que a palavra diga aquilo que ela não diz. Esse era o ponto defendido pelos reformadores. O somente as Escrituras foi o primeiro dos solos, por assim dizer, porque ele era a base de todo o restante. Se não fosse resgatada a autoridade das Escrituras e a palavra de Deus ter o julgamento, ter a palavra final, todo o mais estaria sobre a dificuldade, não haveria fundamento. Porque sempre haveria uma disputa sobre quem tem a autoridade final sobre esse assunto. Primeiro resgataram a palavra por causa disso. Esse ponto foi defendido desde o início, porque era pelas Escrituras e o seu referencial que tudo o mais deveria ser medido. Nada deveria ser mantido que não pudesse ser sustentado pelo ensino claro das Escrituras. Nada deveria ser removido que não fosse sustentado pelo ensino claro das Escrituras. Invenções, criações humanas, sabedoria humana, superstições, tradições, coisas novas, coisas antigas, não importava. A Bíblia era o filtro para todas elas. Esse era o desejo, é assim que eles entendiam que deveriam fazer. Nesse sentido, a reforma talvez seja
talvez traga uma das maiores contribuições para nós hoje, porque ela nos faz não olhar para Lutero, Calvino, Zwinglio, não olhar para os seus escritos em si, mas por meio do que eles pregaram, ensinaram e escreveram, olhar para as Escrituras. E até eles próprios devem ser testados e provados pelas Escrituras. Interessante porque num dos mais importantes debates, quando Lutero foi levado a confrontar e ele foi chamado a se retratar do seu falso ensino, a resposta dele foi objetiva. Ele disse: eu me retratarei agora, imediatamente, e negarei todos os meus livros, se eu for convencido pela palavra de Deus, de forma lógica, de que eu estou errado. Só que o opositor de Lutero tentou usar o antigo sistema de autoridade, que era o da igreja sobre as Escrituras. E ele se diz: eu me nego a debater com esse mongezinho. Ele tem que se retratar imediatamente. Isso, inclusive, encerrou a reunião, o debate, porque não aconteceu, na verdade, debate de fato. Mas a palavra de Lutero foi simples: eu me retratarei se a palavra de Deus provar que eu ensinei algo errado. Eu me retratarei. Somente as Escrituras. Nenhuma autoridade que não tenha amparo das Escrituras. Nenhum valor ético, moral, nenhuma prática de culto, nenhuma prática de vida, nenhum ensino que não tenha amparo das Escrituras. Essa exclusividade que custou a vida de homens no passado, não se engane, essa exclusividade custará a vida de muitos ainda hoje. Porque quando o nosso tempo oferece alternativas, novos caminhos, novas cartas, novas ideias, e nós defendermos a Escritura somente, isso nos custará a reputação, isso nos custará o nome, e para alguns irmãos nossos, espalhados na face da terra, custa a própria vida. Mas, com os reformadores, defendemos somente as Escrituras. O segundo dos pilares, conhecido como somente a graça. Para esse, gostaria que nós lêssemos juntos Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Depois do alicerce muito bem fundamentado das Escrituras, nós passaremos de forma até mais breve nos outros pilares, para mostrar como todos eles estão amparados no resgate da palavra de Deus, começando por esse que nós apresentamos como segundo, que é somente a graça. O que estava em disputa aqui, em relação à igreja romana, à igreja medieval, não era a salvação pela graça. Como assim, pastor? Era a salvação pela graça somente. Qualquer documento da igreja romana diz que a salvação é pela graça. Mas diz que a salvação é pela graça, mas essa graça não é suficiente. Ela vem auxiliada, ajudada pela penitência. Um tipo de mérito acumulado pelas penitências aplicadas e vividas pelo fiel. Inclusive, é por causa desse elemento que a igreja conseguia vender as indulgências. O que eram as indulgências? A indulgência, resumidamente, já que não é o foco principal dessa mensagem, a indulgência era um documento com o sinete, o anel papal, chamado de perdão de Deus. E qual era a base teológica, por assim dizer, desse perdão? A igreja romana ensinava que os antigos cristãos, os santos do passado, haviam vivido de forma tão santa, tão perfeita, que eles acumularam mais méritos do que eles precisavam para ser salvos. Perceba, o erro já estava na base, né? Então, eles diziam, olha, Maria, Paulo, João, Moisés, Arão, todos do passado, eles acumularam tantos méritos que sobrou. E esses méritos são colocados no tesouro da igreja. E quem controla o tesouro da igreja? O sucessor de Pedro, o bispo de Roma, também chamado de Papa. Então a igreja, segundo eles ensinavam, tinha o direito de pegar um pedacinho desses méritos que estavam no tesouro e dar a você. Mas não era dado. Ele era vendido. A indulgência, então, era um documento com sinete oficial papal para dizer, você está perdoado. Por ocasião da Reforma Protestante, quando Lutero finalmente pregou as 95 teses contra a indulgência no castelo,
estava acontecendo a maior venda de indulgência, a maior abuso desse sistema. O sistema já durava muito tempo, mas estava acontecendo o maior abuso desse sistema para construir a Basílica, que naquela época era chamada de Igreja de São Pedro, agora Basílica de São Pedro. Por falta de recursos, é uma história um pouco longa, foi necessário imprimir ou autorizar indulgências extras. E foi colocado para vender um homem que provavelmente, se vivesse hoje, teria um programa na televisão, provavelmente, com alguma coisa ligada à fé, para ele vender toalhas, campanhas, carnês na televisão. Porque Tetzel, ele pode ser, digamos assim, o bisavô, o trisavô de alguns dos falsos pregadores de hoje. O que ele dizia é, quando uma moeda cai no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. E aí ele se voltava para uma pessoa simples, um aldeão, que tinha uma pequena cabrinha, da qual ele tirava leite para fazer queijo e vender, sustentar a família, e dizia, mas você não tem pena do seu avô que está no purgatório? Com uma moeda, você pode tirá-lo de lá. Em vez de ele ficar 1.000 ou 2.000 anos no purgatório, ele pode sair de lá imediatamente. Então aquela pessoa, às vezes, vendia a própria cabra, para poder ter os recursos para comprar a indulgência. Lutero, ele está ouvindo que está acontecendo isso e ele não acredita. Inclusive, ele acha, primeiro, que isso está sendo feito sem que o Papa saiba. Ele demorou um tempo para entender que esse sistema estava funcionando muito tempo com a anuência da liderança em Roma. Tudo estava ligado à graça. Tudo estava ligado à graça. O que os reformadores redescobriram, pela bondosa mão de Deus, ao olhar para as Escrituras, é que o homem nada pode fazer, nem mesmo nos seus melhores esforços, nem mesmo nos homens mais religiosos do mundo, para receber o perdão de Deus, muito menos a salvação. Logo, nem o Papa pode fazer por si próprio, nem por outros, isso que só a graça de Deus pode fazer. A maravilhosa graça de Deus surge como um alento, como esperança, diante da insegurança da justiça própria, construída por méritos, penitências ou qualquer outros meios. A igreja deve ser relembrada de que Deus oferece um favor não merecido aos homens, lhes dando a salvação. E ele fez isso por meio do seu Filho, de forma graciosa. Como eu disse, conectando a um dos documentos da nossa história, a Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 20, o Evangelho é a extensão da graça, diz assim no parágrafo 4. O Evangelho é o único meio externo da revelação de Cristo e da graça salvadora, e como tal é abundantemente suficiente para isso. No entanto, para que homens que estão mortos em transgressões possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados, faz necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma, para produzir neles uma nova vida espiritual. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. O que esses irmãos batistas, pouco mais de um século da Reforma, estão agora documentando, resumindo na sua fé, é: Deus opera de forma graciosa e não há um outro meio. É somente pela graça. Então, não é possível ser perdoado por uma compra de documento, e nem a igreja, o sacerdote, o papa, o que seja, pode conferir tal salvação, já que Deus a entrega graciosamente e ela depende da ação exclusiva de Deus, que se Deus não fizer essa obra em nosso coração, nós não podemos realizá-la. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, olha como ele explica essa última parte do parágrafo final da confissão. Ele explica a igreja de Corinto. Vamos poder ler? Ora, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, aquele que não foi regenerado, ele não tem como entender. Por que ele não tem como entender? Porque é muito confuso? Porque é muito difícil? Não. É porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, a razão pela qual nós servimos a Deus, se você é um salvo, serve a Deus, isso não é porque você é mais inteligente que qualquer outra pessoa da face da terra. Isso é porque a graça de Deus brilhou sobre você. Não há mérito. Não é a sua competência, a sua inteligência, a sua tradição religiosa ou a falta dela. Não é porque você está nessa igreja ou em outra igreja qualquer que seja. Não.
Não é porque um dia você disse que faria alguma coisa, ou você seguiu uma série de rituais religiosos, ou você talvez acumulou décadas e décadas de serviço religioso. Não. É porque a graça de Deus operou uma obra. E ao fazer você ser regenerado, agora não, no dia que você se converteu, você entendeu. Ficou claro. Cristalino. De forma que talvez você até pense, meu Deus, como eu não entendi isso antes? Ou como muitas pessoas não entendem isso, está tão claro agora. Mas essa clareza é porque a graça de Deus somente é o meio para a salvação. Essa é a boa notícia. A boa notícia é, você não pode produzir, mas Deus já fez. E graciosamente oferece àquele que crê, se arrepende, o que é também um ato da própria mão de Deus, que é o terceiro dos somentes, ou dos solas. Somente a fé. Lemos novamente o texto que li no início dessa mensagem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui estava acontecendo o reencontro, a redescoberta da doutrina bíblica da justificação pela fé somente, como um golpe fatal na visão religiosa baseada em mérito. Assim como o somente a graça, o somente a fé, esses dois elementos caminhavam entrelaçados, unidos, para combater essa falsa ideia que estava presente na igreja naquele momento já há muito tempo, e que havia sido reforçada por falsos ensinos, mas que na verdade é a religião popular de todo o povo. Desde o dia que nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram, tudo o que foi feito por esforço humano é tentar construir uma religião de mérito. Como é que Adão e Eva tentam esconder-se? Depois que Deus os chama, né, Deus os confronta com a realidade de que eles estão, algo está errado. Como é que eles tentam esconder o que eles têm de ser a vergonha, a exposição completa do corpo, a nudez? Eles se cobrem com folhas. Se você ler a narrativa, Deus não dá muitas justificativas, nem dá explicações, até porque Deus não precisa, né, nos dar explicações. Deus simplesmente os veste de pele de animal, o que implica derramamento de sangue. Para ter a pele de animal, um animal tem que morrer. Alguém morreu para que Adão e Eva fossem cobertos. Outro morreu por eles. O que estava ilustrado ali é, vocês não têm como se cobrir. Vocês não têm como resolver esse problema. Aceitem, confiem que eu resolvo esse problema. Fé, nesse sentido, é a confiança em última, e é só por essa confiança definitiva e final em Cristo e somente nele que o homem é salvo. Novamente, o sistema de indulgências era simplesmente um sintoma dessa doença, a doença do mérito, a confiança em si próprio. Era por isso que Lutero odiava a justiça de Deus, porque ele foi ensinado a construir degraus para chegar até Deus. E o que ele sentia, pelo que ele expressa é, quando eu sei que eu já fiz o suficiente? Esse era o impulso, melhor dizendo, para a vida monástica. A tentativa de produzir uma vida alienada de todo mundo para tentar fugir do pecado e construir com méritos, com a contemplação, com o esforço físico, que era um tipo de castigo, o trabalho braçal, salvação, méritos. Mas aí como que se sabe que construiu o suficiente? Como se sabe que Deus perdoou? A Confissão de Fé Batista de 189, quando fala da salvação, da fé, fala assim no capítulo 14, primeiro parágrafo apenas. A graça de fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações. Por ela, os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente, essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus, e com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Percebe outras palavras que estavam dizendo, esses irmãos que são a base da nossa tradição dentro do protestantismo é o Senhor, por meio do seu Espírito, Ele opera nos nossos corações essa mudança. Ele nos habilita a crer. Ele nos habilita a ter fé. Ao mudar, transformar nossa alma. E qual é o meio usual? Inclusive, a palavra que é traduzida aqui, a ideia de normalmente,
Na Confissão de Westminster, que é um pouco anterior, 1646, a palavra é o meio usual. Então perceba que estava em harmonia, mesmo tradições diferentes. Depois a gente tinha uma ideia de que, usualmente ou normalmente, como Deus estabelece essa obra? Por meio da exposição da palavra. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, não é isso? Como crerão senão a quem pregue, né? O que Paulo estava dizendo, inspirado pelo Espírito, e esses irmãos agora, não inspirados, mas estavam resumindo, usualmente é pela palavra. Deus pode estabelecer outros meios, mas o meio usual é esse. A exposição da palavra. E depois administrar os meios de graça para que essa fé seja aumentada e fortalecida. E aqui eles resumem alguns meios de graça: batismo, ceia, oração e outros meios que é designado por Deus, ou seja, nas Escrituras, para tal fé. O povo de Deus, ele não precisa e nem deve, claramente, construir um caminho para a sua salvação. Não, o povo de Deus só é povo de Deus porque ele deposita sua confiança no caminho único e exclusivo construído pelo próprio Deus por meio do seu Filho. Assim, a salvação, o ato de nós sermos declarados justos, não é feito mediante o nosso esforço, mas nós somos justificados pela fé somente. 1 Pedro 1, 18 e 19. Os irmãos podem ler o que o apóstolo diz? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você é declarado justo por meio da fé no sangue de Cristo derramado no seu lugar. Porque assim como com Adão e Eva, outro teve que ter a vida tomada para que eles fossem cobertos. Isso era uma ilustração de que um outro, mas não um animal, mas o perfeito cordeiro, teve a vida entregue para que nós fôssemos cobertos. Não de forma paliativa, como com peles, mas de forma definitiva pelo sangue dele. Logo, nós fomos salvos, justificados pela fé nessa obra somente. Eu e você não podemos produzir nada. Mas a boa notícia, além dessa, de que essa fé, essa obra é oferecida por fé, ou seja, por confiança apenas. Então a fé é a nossa mão vazia diante do Senhor para receber aquilo que nós não poderíamos receber ou produzir. É boa notícia saber, porque se é justificação pela fé somente, também não tem como perdê-la. Não tem como perdê-la. Porque ela foi dada pela confiança em Deus que o próprio Deus produziu ao me regenerar. Logo, não foi meus méritos. Então, se eu não conseguir encher o baú de méritos da minha vida o suficiente, se eu não conseguir pesar a balança, lembra da mensagem que eu preguei semana passada? Se eu não conseguir pesar a balança o suficiente com minhas boas ações, não haverá problema, porque Cristo está do meu lado na balança, logo a justiça está contemplada. E o meu advogado, como nós cantamos hoje aqui, o perfeito sacerdote está diante do nosso Deus, dizendo: esse também é um dos meus. O meu sangue está sobre ele. Ele também confiou, depositou fé salvadora em mim. É pela fé somente. Quarto, depois dos pilares da Escritura, que dá a base para resgate da graça e da fé, como os meios que Deus estabeleceu únicos para a salvação, aquele que de fato conquista a salvação. Solos Christus. Somente Cristo. Isaías, o profeta, capítulo 42, verso 1, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Messias prometido por Deus, o Deus homem, é o único meio possível para reconciliar pecadores com o Todo-Poderoso. O que estava aqui sendo combatido era um ensino de que a igreja poderia ser mediadora de salvação. Para ilustrar isso, como era tratado a ceia, que tinha o nome de Eucaristia. O sacerdote partilhava do pão, mas ele sozinho participava do cálice, do sangue. E a ideia de que o sacerdote estava ali com a salvação na mão. Então, quando ele queria aplicar disciplina, o que ele fazia? Negava partilhar o pão com o fiel. O que estava dizendo com isso? Você agora não está mais salvo. É isso que estava sendo dito.
A igreja entendia e ensinava que ela possuía a chave da salvação. Ela era um tipo de mediadora. O ensino de Agostinho havia sido corrompido. A ideia de que não há salvação fora da igreja, que Agostinho estava ensinando para dizer que o cristão precisa estar na igreja, foi corrompido para dizer que não há salvação sem a igreja. De forma que agora, Cristo não parecia ser mais suficiente. O sacerdote, o pároco, o próprio Papa poderiam negar salvação a alguém. Ou removê-la, deixando a pessoa de participar da Eucaristia. E os reformadores, então, levantaram a bandeira, a partir das Escrituras. Só Cristo, somente Cristo é mediador e é salvador. Primeiro porque Ele é Deus. Ele é um com o Pai e um com o Espírito, e Ele tem capacidade de dar assim perdão aos homens. João, o apóstolo, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, Cristo é único porque Ele é Deus e pode conferir perdão, mas Ele é único também e exclusivo no seu ato como mediador, porque ao mesmo tempo que é Deus, é homem, exceto em pecado, vivendo de forma justa e perfeita em nosso lugar. Assim, Ele é homem para vencer o pecado, Satanás e a própria morte, e Ele é Deus para conferir perdão e nos dar a salvação que Ele próprio conquistou. Como homem santo, Ele morreu a morte de um transgressor. E como Deus poderoso, Ele venceu a morte. Somente Cristo tem as prerrogativas para ser mediador. A salvação é em Cristo e em Cristo somente. A Confissão Batista de 1689, capítulo 8, Cristo mediador. O primeiro parágrafo diz: em seu propósito eterno, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser a sua descendência, para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O que esse documento está explicando e resumindo a obra de Cristo, Paulo irrompe ao ensinar o jovem pastor Timóteo numa sentença contundente quando ele diz, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nem os santos do passado, nem a igreja, nem um ministro, nem um sacerdote, ninguém, só um mediador, Cristo, que é Deus e é homem, e em nosso favor entregou a sua vida. O apóstolo Pedro, quando é confrontado com a pregação do Evangelho em Atos capítulo 4, ele tem uma resposta firme, baseada inclusive nos Salmos, para dizer ao Sinédrio, Atos 4, eu vou ler apenas os versos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é por Cristo somente, porque somente Ele tem as prerrogativas para ser Salvador, o mediador, aquele que entrega a vida e vence os inimigos dos homens, para que todo aquele que nele crê seja então outorgado a esse, a salvação por meio da fé, como um ato da graça de Deus somente. E por fim, soli Deo glória, a glória somente a Deus. Isaías 48, verso 11, Deus diz assim pela boca do profeta: por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória, não a dou a outrem. O contexto de Isaías, o profeta, a disputa da glória de Deus são com ídolos. O que está dizendo pela boca do profeta é: Israel segue ídolos, os ídolos dos povos da sua vizinhança, ídolos daqueles povos que estão dentro do meu povo, mas eu não dividirei a minha glória com outro. Ninguém há como eu não vou dividir a minha glória. O zelo de Deus pela sua própria glória estava em disputa por causa da idolatria em Israel. No momento da reforma protestante,
o que estava em disputas que cause esse resgate para atender o zelo de Deus pela própria glória do nome dele, é que num sistema onde a salvação é baseada em mérito, debaixo da autoridade da igreja, seguindo os rituais da igreja, cheio de sacramentos, de caminhos, a glória estava toda ela fragmentada. Parte da glória era dos santos antigos, né? Que, segundo estavam ensinando, acumularam méritos para preencher o tesouro. Parte da glória estava com o Papa, que estava graciosamente concedendo esse perdão. Parte da glória estava com o sacerdote, que ministrava essa salvação nos sacramentos. A glória estava toda fragmentada para todos. E Deus era mencionado somente como alguém que está ali junto, que fez um pouco. Mas os reformadores resgataram a convicção de que tudo o que existe, meus irmãos, tudo que existe no universo, toda a criação, é para a glória de Deus. E, em especial, a glória de Deus, brilha na salvação de pecadores de forma ainda mais sublime. Tudo que existe é para a glória dele. Olha, como nossos irmãos, é uma leitura um pouco extensa, mas eu queria sua paciência que eu estou prestes a terminar, do parágrafo 3, do capítulo 11 da nossa confissão de fé. É a última citação da confissão. Pela sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, a favor destes pelo sacrifício de si mesmo, no sangue de sua cruz. Ele deu satisfação adequada, verdadeira e plena à justiça de Deus, quando tomou o lugar deles e recebeu a punição que a eles era devida. O Pai voluntariamente concedeu Cristo, livremente aceitou a obediência de Cristo e o seu cumprimento da lei em substituição, a favor dos que seriam justificados, sem que neles houvesse mérito algum. Portanto, justificação advém exclusivamente da graça gratuita, para tanto a justiça rigorosa como a abundante graça de Deus possam ser, o quê? Glorificadas na justificação de pecadores. Eu sei que ficou um pouco pequeno, agora olha a parte final, o parágrafo seguinte. Ao reconhecer que Deus agiu por sua graça, entregando Cristo, seu Filho, como Cordeiro perfeito, a fim de que os homens, pela fé no Cristo crucificado e ressurreto, alcancem salvação, não resta outra possibilidade, a não ser glorificar ao bondoso Deus. Quando você tem um sistema onde tudo começa com Deus, é Deus que opera o meio, e é Deus que garante o final, não tem como dar glória a mais ninguém. A glória só pode ser de Deus. Meus irmãos, nós não somos o centro do universo. O universo não gira em torno do nosso umbigo, não gira em torno das nossas necessidades. As coisas não são mudadas, modeladas de acordo com o que nós queremos, mesmo que alguém diga que sim. Porque o que a Bíblia diz é que Deus é o centro do universo. O universo existe por causa de Deus e não o contrário. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e não o contrário. Logo, tudo é para Ele e dele. Começa com Ele e terminará com Ele. E o fim último é Deus ser glorificado em todas as coisas. Mas o lugar onde essa glória, esse brilho da majestade dele, está mais nítido, é na salvação. E eu creio que o que Paulo está dizendo em Efésios é que esse é o propósito de Deus para sempre. Efésios 2, 6 e 7. Vamos ler juntos? Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você observar a passagem, parte dos versos, inclusive, estavam no passado. Ele diz que Deus já fez pelo seu povo. Ele fez tudo isso, porque nos séculos vindouros, o que ele está dizendo é, de agora, eternamente, nós, o povo de Deus, seremos exibidos como uma demonstração, para mostrar a riqueza da sua graça e da sua bondade. Isso quer dizer que o povo de Deus, que a igreja, você que é um salvo em Jesus Cristo, é um troféu da graça de Deus. Por toda a eternidade, Deus será
percebido, crido, visto, louvado, pelo povo dele redimido, e por todos o universo, os anjos, tudo mais que existir, vai ser visto o troféu da glória de Deus, que é a sua graça. Deus vai ser louvado e vai ser reconhecido pela sua infinita graça e misericórdia, porque tudo é para a glória dele, e a salvação é especial. De forma que, quando nós entendemos que não há mérito, que não há como construir um caminho para Deus, mas nós somos dependentes de Deus, como pregando, quando falamos das bem-aventuranças, algumas semanas atrás, nós somos mendigos espirituais diante de Deus, falando, Senhor, não temos nada, a não ser o Senhor. Quando Deus graciosamente nos salva e começa essa obra em nosso coração e leva ela adiante a completa, a glória é toda dele. E aliás, essa é uma maneira de você medir se algo que é pregado, ensinado, se um sistema, outra coisa, tem base nas Escrituras. Se algo trouxer glória para outra pessoa, não pode ser de Deus, porque Deus só busca a sua própria glória, porque o universo foi criado para isso. Se qualquer pessoa, eu ou qualquer outro pregador, ensinar algo que atribui ou atrai glória para homens, seja qualquer homem que seja, para sistemas, para instituição, qualquer outra coisa, essa mensagem é falsa. A mensagem do Evangelho deve resultar em glória a Deus somente. É por isso que Johann Sebastian Bach escrevia SDG, Soli Deo Glória. Glória a Deus somente. Romanos 11:36, a conclusão do hino. Paulo, quando escreve Romanos, aqui um parênteses, falamos sobre isso na sexta-feira, né? Meus irmãos, Paulo muitas vezes é pintado por algumas pessoas como algum tipo de teólogo frio, alguma coisa assim, especulativo. Nada mais longe da verdade. Paulo era um pregador, um missionário, um crente cheio de disposição e vigor para anunciar a boa nova. E Paulo, quando está escrevendo sobre teologia, Romanos é a carta mais profunda da teologia. Paulo escreve, e à medida que ele escreve, ele está registrando. Eu imagino que Paulo não conseguia nem conter, ele escreve o louvor que está no coração dele, e ele escreve um hino, e o hino termina com essa frase, que nós conhecemos, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. A glória não era de Paulo, não era da igreja de Jerusalém, não era da igreja de Roma, a glória era de Deus, eternamente. É assim que ele conclui o louvor, a doxologia, ou seja, o louvor da glória. É assim. Tudo é dele, tudo é para ele, logo a glória é toda dele, para sempre, e amém. Para concluir, a reforma protestante, meus irmãos, ela não deve ser vista como um fim em si mesmo. Nós vimos aqui um resumo, um pequeno resumo, em pouco mais de 50 minutos, um pequeno resumo desses pilares, essas colunas mais importantes, mas mesmo olhando por elas, não devemos olhar para a reforma como um fim em si mesmo. A intenção daqueles homens não era essa. A razão pela qual eles estavam atuando e a razão pela qual Deus realizou tal movimento não foi para que eles fossem vistos como um final, não. A reforma serve como um mapa. Ela serve como um mapa apontando-nos de volta para a palavra de Deus, porque é somente na palavra que nós encontramos a mensagem da graça de Deus revelada na obra de Cristo. É essa obra redentora que a Bíblia revela, que a Bíblia explica, que é recebida pela fé com a finalidade de glorificar a Deus. De maneira que toda vez, e não foi a primeira, nem será a última, que alguém diz, eu sigo a Jesus e não ao livro, o que ele está dizendo não faz qualquer sentido. Porque é nesse livro, que é a palavra de Deus, que o Cristo é erguido. É nesse livro que o Cristo é erguido, que eu sou chamado ao arrependimento e fé, confiando no favor que eu não mereço, que Deus graciosamente me outorga, e eu recebo porque confio nele, e então Deus é glorificado. Só com o livro que isso faz sentido. Só com a palavra. Senão não faz qualquer sentido. É mera invenção ou especulação humana. E assim não faria diferença seguir a Cristo ou a ideia de qualquer outro pensador ou fundador de religião. Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Sola Deo Glória estão apoiados no Sola Scriptura. Sem o retorno à palavra, seria impossível a igreja ter resgatado, sido resgatada, melhor dizendo, daqueles enganos, daquelas heresias que a dominavam. Nós precisamos voltar ao antigo caminho, dirigido pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender com os erros do passado. E nós vamos ler um último versículo, que é um alerta da história do povo de Deus, Judá.
Judá era o remanescente em comparação a Israel, os reinos divididos. Mas Judá ouve pela boca do profeta o que Deus tem para dizer para eles. E olha o que Judá faz, estava fazendo e faria. Nós conhecemos o fim da história, inclusive, que é o cativeiro. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei neles descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Se você continuar a ler a passagem, Deus vai dizer: ouça os antigos profetas a mensagem. E ele vai dizer: mas eles dizem: não ouviremos. Eles se recusaram a voltar para o antigo caminho. Queriam um caminho novo. E Deus os levou para o cativeiro. E precisou ficar 70 anos lá, para que eles se lembrassem que eles tinham um antigo caminho, que eles tinham que voltar e nunca mais sair de lá. A igreja, na reforma, ela voltou para o antigo caminho, depois de um longo cativeiro. Um longo cativeiro. A verdade ficou obscurecida, escondida, por interesses para enganar, para amedrontar. Mas no dia que a palavra de Deus brilhou, o evangelho brilhou. E então houve salvação. Retornemos à palavra perfeita e inerrante de Deus e permaneçamos lá. Ela revela Cristo, ela revela o seu sacrifício, que nos é dado graciosamente para ser recebido pela fé, a fim de que toda a glória seja dada a Deus. Vamos orar? Senhor, o que nós precisamos, assim como toda a trajetória da igreja sempre foi necessário, é o retorno ao antigo caminho. Pai, o nosso coração, desde a queda, tem a tendência de buscar produzir inovações segundo o nosso padrão, estabelecer aquilo que é melhor a nosso critério, tentar justificar e pavimentar caminhos baseados naquilo que nós consideramos ser a nossa necessidade ou que outros precisam. Mas apesar dessa tendência, que é resultante da queda, o Senhor, de forma graciosa e bondosa, nos deixa a sua palavra viva e eficaz, perfeita palavra do Senhor, para que nós sejamos confrontados por ela, voltemos para ela e nela encontremos aquilo que de fato precisamos. Como nossos antepassados na fé defenderam, o Pai nos ensina também a defender, começando pela nossa própria vida, pelo nosso próprio bem. Um resgate da autoridade suprema das Escrituras, acima de qualquer outra autoridade. Para que a partir disso, ó Pai, possamos permanecer firmes na defesa de que a salvação é recebida pela graça, mediante a fé somente em Cristo somente, para que toda a glória seja tua somente. Nos proteja, Senhor, dos enganos que estão em nosso próprio coração. Nos proteja, Senhor, das influências de um mundo que odeia a tua palavra e que está rebelado contra ela. Nos proteja, Senhor, das artimanhas bem engendradas por falsos mestres que em nosso meio menosprezam a tua palavra e colocam em dúvida aquilo que ela nos ensina. Nos proteja, Senhor, não só para o nosso bem, mas acima de tudo para a glória do teu nome, para que haja sempre uma igreja fiel e verdadeira, não a nossa igreja somente, mas o teu povo na terra, espalhado, gente que ama o Senhor e ama a tua palavra e crê naquilo que não os reformadores encontraram, mas eles reencontraram quando voltaram para a tua palavra. Nos leva de volta, Senhor, para que nós também não só reencontremos, mas permaneçamos em nos aprofundar e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido a ficar em fé para essa última canção, com a qual nós encerramos o culto dessa noite. Tua palavra
escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes de sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, o amor de Deus, nosso Pai, manifeste na sua maravilhosa salvação, as consolações e a comunhão do Santo Espírito, e sejam sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus parado na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode se assentar. Oração silenciosa, encerramos o culto dessa noite. Que o Senhor nos conduza, sendo reformados à luz da palavra de Deus, por ela guardados, protegidos e guiados para sempre.